E na próxima quinta-feira, o São Paulo comemora os 20 anos do primeiro título mundial. Claudinha, foi a partir daquela vitória sobre o Barcelona que os times brasileiros voltaram a dar valor para a disputa. O que nem todos sabem é que, por pouco, essa história não teve um final bem diferente. O mundo em 3 cores. Aos 34 do segundo tempo, no Estádio Olímpico de Tóquio, uma bola certeira pintou de vermelho, branco e preto a tela do futebol mundial. Naquele dia, o favoritismo do Barcelona foi ofuscado pelo brilho do São Paulo de Raí, Zete, Tele Santana. 20 anos depois, o Esporte Fantástico revela os bastidores daquela conquista histórica, contada pelos personagens deste título heróico. Mas para conquistar o mundo, primeiro foi preciso conquistar a América. A Libertadores foi uma espécie de passaporte para o São Paulo disputar a competição mais importante de sua história. E olha que no início o clube não priorizou a competição. Tele Santana achava o torneio meio bagunçado, mal organizado. Um erro grave, mas que foi corrigido a tempo. Os jornais da época estampavam a preferência do técnico pelo bi brasileiro. Na estreia da Copa Libertadores, o São Paulo de Tele entrou em campo com um time misto e levou uma surra do modesto Criciúma. 3-0 na Serra Catarinense. O vexame não pegou bem, não. Ele não estava valorizando realmente a Copa Libertadores. Foi um time misto, né? A gente perdeu o jogo lá. O Tele não queria, né, a Libertadores, ele queria focar no Campeonato Brasileiro. Menos mal que o presidente do clube na época puxou a orelha do treinador. O Tele não tinha simpatia pela Libertadores. Ele tinha uma má lembrança, ele não gostava. Ele dizia, não, isso aí não é sério, não é aquele jeito dele. O Tele teve uma reunião com a diretoria do São Paulo. Ele falou, não, mas eu não... é o que eu acho, tal, que é aquele jeito dele. Eu acho que eu penso, eu falei, mas aqui não tem o que eu acho. Né? Aqui nós vamos ter que nos retratar, você vai fazer uma retratação oficial. Tele foi convencido da importância daquela possível conquista inédita. E dentro das 4 linhas, contou com a liderança de um camisa 10. O Raí era o capitão, né? E o capitão, né, tinha que segurar a onda, né? O capitão Raí era vamos dizer assim, o mentor dessa máquina, vamos dizer assim, desse time, desse elenco. Eu era o representante do grupo, capitão, líder, mas dependendo do momento, do estilo, do que precisava, o Pintado exercia a liderança, o Ronaldão, o Zete, né, tinha uma ascensão grande sobre o grupo. A elegância do maestro regia a equipe. O lateral esquerdo, Ronaldo Luiz, revela uma bronca decisiva. O atacante Miller fez corpo mole para não ir jogar na Bolívia e depois tomou um pito do capitão. É uma história de bastidores, mas não tem problema revelar. Já fazem 20 anos. O Miller ficou no departamento médico. E as pessoas sabiam que ele não tinha nada. Quando o time retornou, o Raí então fez um churrasco. E nesse churrasco todo, houve ali a confraternização e o Raí começou a perguntar sobre a condição de cada jogador. E quando perguntaram para o Miller falou assim, eu estou melhorando. E quando ele falou, estou melhorando, todo mundo foi em cima dele. Você não tem nada, rapaz. Você não quis ir e tal. Mas só se você não quiser, fale agora, porque nós vamos excluir você. Agora, nós precisamos de você. Nós precisamos de você bem. A bronca teve efeito em todo o grupo. O time passava de cada fase com tranquilidade, vitórias dentro e fora de casa. E a motivação ganhou a força dos São Paulinos que lotavam o Morumbi. Na final, 105 mil torcedores se emocionaram com a vitória de 1-0 no tempo normal e o triunfo nos pênaltis contra os argentinos do Newell's Old Boys. Pela primeira vez, o São Paulo cruzaria o mundo para enfrentar o campeão europeu. O Barcelona virou uma obsessão para o grupo. Na verdade, o Barcelona fazia parte das nossas vidas, desde a conquista da Libertadores até a disputa do Mundial. Todo final de semana o Tele Santana passava um videotape, passava um jogo do Barcelona. Não só com vídeos do Tele, mas nós mesmos começávamos a estudar quem a gente vai enfrentar, quais são os pontos fracos, os pontos fortes deles também. Foram mais de 24 horas de viagem até o Japão, um país completamente desconhecido. Era praticamente visitar outro planeta. Tudo diferente, costume de vida, o japonês tem costumes muito diferentes do nosso, o horário, tudo era diferente. Bom, menos mal que a novidade era para todos, até para o professor Tele.
E antes do embarque, ele deu uma aula, mostrando que a classe da humildade está reservada para os grandes. A gente estava embarcando aqui no aeroporto em Guarulhos e o presidente de São Paulo, os diretores de São Paulo oferecendo a primeira classe aos convidados. Quando o seu Tele ia entrando, o seu Tele foi também para a classe econômica junto com os atletas. E o presidente de São Paulo disse, não, seu Tele, o senhor vai na primeira classe com os convidados. O seu Tele falou, eu não vou na primeira classe. Quem tem que ir na primeira classe são os seus jogadores que vão ganhar o jogo para você. Eu vou junto com os jogadores. Na longínqua terra estranha, um conhecido adversário. O poderoso Barcelona era a sensação da Europa. Não que o São Paulo fosse Davi, mas a imprensa considerava o clube catalão um Golias difícil de ser batido. E do alto, o gigante ostentava um favoritismo, digamos, marrento. Mesmo com o tricolor vencendo o Barcelona meses antes, por 4-1 na final do torneio Teresa Herrera. E o Cruyff não aceitou aquela derrota. Até chegou no Japão, foi o Tele Santana e o Cruyff dar entrevista. E o Cruyff falou que era favorito, que ele ia ganhar do São Paulo de todo jeito. Aí o Tele falou assim, que o Barcelona era favorito mesmo, jogou a responsabilidade com o Barcelona. O goleiro Zete também sofria com a arrogância catalã. Quando nós estávamos entrando, perfilado em campo, o Raí era o capitão, o Zubizarreta também. E no momento que o Raí cumprimentou, eu estava atrás dele, eu estendi a mão para cumprimentar, ele meio que ignorou, né? Então eu fiquei com a mão no ar ali, no vácuo. Falei, tudo bem, dentro de campo a gente dá o troco, né? Dentro de campo, a tensão da partida tinha trilha sonora nervosa de buzinas estridentes. Com a bola rolando, o búlgaro Stoichkov, habilidoso e falastrão, calou os São Paulinos com um golaço. Zete nem viu onde a bola entrou, mas ele ainda haveria entrar novamente naquele ângulo exato. Antes, era preciso intimidar o talento Barcelona. Nós dividimos por setor. O Laudrup jogava mais no meu setor, o Stoichkov do lado do Ronaldão. O Miller vai me dar um toque, mas precisando dar uma chegada, porque se deixar o Stoichkov jogar, ele vai tomar conta do jogo. Deixa comigo que eu pego o Stoichkov, chego nele, vou fazer ele sumir. Aí aconteceu aquela jogada na lateral, que eu dei uma dividida forte com ele. Só que ali foi bola, foi jogador, né? Quase que vai o bandeirinha também. A partir daquele momento, o Stoichkov parou de procurar o Ronaldo, né? Acabou sumindo da partida. Cada enxadada do Ronaldo é uma minhoca que sai, cara, da terra, porque o homem chega. Aquele fato fez o São Paulo dar uma virada de 180 graus. Começou a jogar com mais afinco, porque se nós já estávamos perdendo, não tinha tempo para ficar lamentando um gol sofrido. Nós tínhamos que partir para o empate, para o ataque, para poder empatar e virar a partida, e foi justamente isso. Logo depois, Miller rabiscou o lateral Ferrer e cruzou para Raí empatar. 20 anos depois, não dá para saber se foi de barriga ou se foi de coxa. O importante é que a bola entrou, 1-1. Uma jogada maravilhosa do Miller. O nosso time já vinha jogando bem, já estava merecendo o empate. Então, naquele primeiro tempo, seria importante sair com o empate da partida. E no fim do primeiro tempo, um lance mostrou que o São Paulo tinha um a mais em campo. A sorte vestia tricolor. Aos 45 minutos do primeiro tempo, eu consegui tirar uma bola do Begnstein, o atacante do Barcelona, e aquilo nos deu força para voltar para o segundo tempo e conseguir aí vencer o jogo. O segundo tempo foi outro jogo. O futebol arte do tricolor deixou o Barcelona atordoado. E o gol da virada só poderia ser uma pintura. Eu estava próximo e eu encostei no Raí e disse para ele, faz o gol que é o gol do título. Aquela jogada do gol, né, do gol de falta, eles ensaiaram tantas vezes, nunca deu certo. Né? Naquele dia deu certo, né? E eu estava muito próximo dele. A hora que a bola saiu, eu falei, é gol. Ah, acabou. Raí assinou a obra de arte. Você viu que o Raí saiu instintivamente para comemorar, né, com o Tele com aquele sorrisão, né, como quem diz, puxa vida, né? Hoje tinha dado certo e deu, né? Eu entrei, abracei o Raí, pulei no Raí, não quis soltar, eu estava no banco. O Tele estava lá atrás, de todos, sentado aí, que ele percebeu, ele se levantou e o Raí foi correndo, abrindo caminho para encontro ao seu mestre. Depois foi só esperar o árbitro apitar o final da partida. Tele alcançou a redenção e finalmente deixou de ser chamado de pé frio. Que ele nunca foi pé frio. Ele ganhou e perdeu muitas competições. Acredito que nenhum treinador tenha ganhado mais do que ele. O mundo era tricolor. As manchetes, bem diferentes daquelas no início do caminho.
No retorno dos heróis, os são paulinos lotaram o aeroporto de Cumbica, na capital paulista, invadiram as avenidas e completaram a volta olímpica que tinha começado do outro lado do planeta. Eu não estava acreditando, né? São Paulo tem uma comemoração um pouco mais diferente dos outros, né? Comemora com champanhe. Quem sentiu o sabor daquilo jamais vai esquecer. Naquela manhã de domingo, o São Paulo despertou o Brasil. E o país do futebol acordou novamente para a alegria de um título mundial.